Oi, meus amores do Minuto da Química, eu sou a professora Fernanda Soares e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de eletroquímica, só que hoje a gente vai trabalhar o assunto de eletrólise. Vem comigo! Bom, meus amores, hoje a gente vai dar continuidade ainda ao assunto de eletroquímica, só que hoje a gente vai trabalhar o assunto de eletrólise, tá certo? O que vem a ser, né, eletrólise? A eletrólise, ela nada mais é do que quando a gente pega dois eletrodos, tá certo? E coloca esses dois eletrodos dentro de uma solução, onde a gente produz reações de oxirredução a partir de um gerador ou de uma bateria ou de uma pilha. Quem começou a estudar o princípio da eletrólise foi Michael Faraday no século XIX. Tá? E aí a eletrólise ela consiste no processo inverso ao da pilha. O que foi que a gente aprendeu na pilha? A gente aprendeu na pilha o seguinte, que ocorriam reações de oxirredução e aí a gente colocava eletrodos para gerar um circuito e consequentemente fazer com aqueles elétrons que antes estavam, sei lá, sem utilidade, dar uma utilidade a ele, né? Produzindo aí uma corrente elétrica, consequentemente ligando uma lâmpada ou não. Tá certo? Ou ligando qualquer outra coisa que precise de uma certa energia. Já na eletrólise é um processo inverso, tá certo? A gente adiciona elétrons a uma solução e a partir da adição desses elétrons ocorrem reações de oxirredução. Então, consiste no processo inverso da pilha, onde a passagem da corrente elétrica através de um sistema líquido com íons presentes proporcionam reações químicas que são as reações de oxirredução. Ok? O processo da eletrólise é um processo não espontâneo, tá certo? E eu vou explicar bem direitinho para vocês por que é um processo não espontâneo. Então vamos lá, eu tenho energia química, onde eu produzo energia elétrica, e esse processo de energia química para energia elétrica, eu tenho aí uma pilha, e o processo inverso a gente chama de eletrólise. Então, a eletrólise é toda vez que eu tenho energia elétrica e eu converto essa energia elétrica em energia química. Ou seja, eu pego essa energia elétrica e converto para produzir reações de oxirredução. Tá certo? Então vamos lá, aqui eu tenho um sistema de eletrólise, né, onde eu tenho dois eletrodos, esses eletrodos são inertes, mas eu posso utilizar eletrodos inertes ou não inertes, ou seja, que participem da reação ou que não participem da reação. Inicialmente a gente vai trabalhar com os eletrodos inertes, tá certo? Então eles não participam da reação, simplesmente eles proporcionam elétrons a essa solução, ok? E aí eu tenho um gerador, esse gerador, ele geralmente tem que ser de corrente contínua, né? Onde eu vou estar sempre proporcionando aqui, ó, do polo negativo, proporcionando os elétrons para esse eletrodo, que a gente vai chamar esse eletrodo também de polo negativo, tá certo? Nesse eletrodo, se eu proporciono elétron, tá ocorrendo o quê? Uma reação de redução, tá certo? Se tá ocorrendo uma reação de redução, ele é o cátodo. Ah, professora, mas na pilha o cátodo é positivo. Sim, a gente não tá fazendo uma pilha, a gente tá fazendo uma eletrólise, tá certo? Então, o meu cátodo agora ele é negativo. Por que ele é negativo? Ele é negativo porque eu tenho aqui o negativo do gerador tá conectado com o negativo desse eletrodo, tá certo? E aí, o que acontece com os íons presentes na solução? Os íons presentes na solução, os positivos, que a gente chama de cátions, eles vão para onde? Eles vão para quem está sofrendo aí redução, para quem está proporcionando elétrons, tá certo? Então, se ele está positivo, ele vai para o negativo. Então, se ele é um cátion, ele vai aí para um local onde tenha mais elétrons, ok? Então, os cátions vão para o eletrodo que está sofrendo redução. Já o outro eletrodo, consequentemente, vai ficar positivo, né? E aí tá sofrendo oxidação e os ânions, é chamado de ânodo, né? E os ânions vão para quem tá sofrendo oxidação, tá certo? Lembrando que os eletrodos que a gente está trabalhando são inertes. Quais são os eletrodos inertes mais utilizados? É a grafita e a platina. E a solução, ela tem que estar no estado líquido, tá certo? Ela tem que ser ou liquefeita ou tem que estar em solução. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma solução de NaCl. Eu posso pegar o cloreto de sódio e fundir ele e aí utilizar para fazer eletrólise. Ou eu posso pegar esse NaCl e solubilizar ele em água e aí também eu também posso utilizar como uma solução aí eletrolítica, né? Para a produção da eletrólise.
tá certo? Esse processo, ele não é espontâneo, tá bom? Como eu já falei antes. Agora, veja bem, gente, eu fiz uma eletrólise utilizando um gerador. Eu agora vou fazer uma eletrólise utilizando uma pilha. Então, olha pra cá. Eu tenho aqui uma pilha, tá certo? Onde eu vou ter 2 eletrodos. Eu tenho aqui o ânodo, que é o meu polo negativo, tá bom? Ele sofre oxidação. E o meu cátodo, que é o meu polo positivo, que sofre redução. Tá certo? E aqui eu tenho uma célula eletroquímica ou célula eletrolítica, tá bom? Célula eletroquímica ou célula eletrolítica é a célula que a gente produz a eletrólise, tá bom? Então, todo esse circuito aqui, ó, é chamado de célula eletroquímica ou célula eletrolítica, ok? Vamos fazer as conexões agora. Aí o que acontece? Eu estou proporcionando eletrólise, eu estou produzindo eletrólise a partir de uma pilha. Então, o meu gerador de elétrons vai ser o meu ânodo, ó. Então o ânodo vai levar elétrons para o cátodo, tá bom? Polo negativo com polo negativo, como eu falei, igual aqui, ó, do gerador, tá certo? E o meu ânodo da célula eletroquímica vai proporcionar elétrons para o cátodo da pilha, tá certo? Então aí eu tenho o direcionamento e o fluxo de elétrons, tá bom? Vamos comparar agora uma pilha com a eletrólise. Eu creio que ficou bem claro para vocês o procedimento de uma pilha, né? Então aqui eu tenho uma pilha de Daniel, onde eu tenho uma ponte salina, tá certo? A ponte salina, ela não entra na reação, ela só faz a pilha durar mais. E aí eu tenho 2 eletrodos, um de zinco e um de cobre. E aí o que a gente sabe? A gente sabe que os elétrons vai sair de quem está sofrendo oxidação para quem está se reduzindo. No caso, o zinco está sofrendo oxidação, então ele proporciona elétrons para o cobre, tá certo? Então ele sofre oxidação, ele é o ânodo, que é o negativo, que é quem está proporcionando aí os elétrons, tá certo? Já o cobre vai começar a se depositar, porque ele está sofrendo redução. Então, se antes ele estava na solução aqui, ó, de sulfato de cobre, ele vai ganhar elétrons que foi doado pelo zinco e vai se reduzir, se depositando aqui no eletrodo, ok? Esse sofre redução e ele é o cátodo, que é o positivo. Vamos relembrar sobre os potenciais de redução e de oxidação, tá bom? Potencial de redução, que é o que eu vou mostrar para vocês agora para fazer esse exemplo, é o seguinte: quanto maior o potencial de redução, mais fácil é o elemento se reduzir. Quanto maior o potencial de oxidação, mais fácil o elemento em si oxidar, tá certo? Então vamos analisar os valores de redução para os 2 eletrodos, tanto o zinco como o cobre. Então eu tenho aqui o zinco com potencial de redução de menos 0,74 volts, então potencial muito baixo, tá? Menos 0,74 volts. E o do cobre é mais 0,34 volts. Então o que é natural é que o zinco se oxide e o cobre se reduza. Por que o cobre vai se reduzir? Porque o potencial de redução dele é maior do que o do zinco, é mais 0,34. O do zinco é menos 0,74, tá certo? Então o zinco oxida, o cobre reduz e isso é espontâneo. Tá bom? E aí eu tenho o funcionamento de uma pilha. Vamos calcular qual é o potencial dessa pilha? Como é que a gente calcula o potencial de uma pilha? É dado pelo potencial de redução do maior menos o potencial de redução do menor. Então, quem que é o potencial de redução do maior? É quem se reduz. Quem se reduz é o cobre, então é 0,34. Menos da fórmula, menos 0,74, que é o potencial de redução do zinco. Quando a gente fizer essa subtração aí, na verdade essa soma, né, sinais iguais soma, eu vou ter um potencial de 1,10 volts. Então essa pilha, ela gera, né, uma diferença de potencial aí de 1,1 volts. Então, se eu colocar um multímetro para medir, vai medir lá 1,1 volts. Esse é o valor que a pilha de Daniel produz, tá bom? A pilha de Daniel produz. Vamos fazer esse mesmo circuito, só que agora, ao invés de ligar uma lâmpada, a gente vai proporcionar elétrons a essas 2 soluções, tá bom? Eu estou utilizando aqui uma pilha,
tá certo? Essa pilha, ela tem que ter um potencial maior do que o potencial da pilha de Daniel. Se ela tiver o potencial igual a 1,1 volts, vai entrar em equilíbrio os elétrons, então não tem fluxo de elétrons aí. Entretanto, se eu utilizo uma quantidade maior que 1,1 volts, eu consigo inverter o sentido dos elétrons. Se eu inverto o sentido dos elétrons, ó, vai acontecer isso daqui, ó. Os elétrons do polo aqui, ó, negativo da pilha, tá? Esse aqui é o polo negativo, esse aqui é o polo positivo. O polo negativo, ó, vai dar elétrons para o zinco. Só que o zinco, ele não tem uma capacidade de se reduzir, ele tem uma capacidade de se oxidar, mas ele está recebendo elétrons, então eu estou forçando a redução do zinco. Então o que é que vai acontecer com o zinco? O zinco agora vai se reduzir. Então a solução, o zinco que antes estava em solução, vai se depositar aonde? No eletrodo, como vocês estão vendo aqui, ó. Cadê o cursor? Pronto. Como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ele vai se depositar. E o cobre, o que é que vai acontecer com o cobre? O cobre vai ser forçado a doar elétrons. Então, o cobre vai começar aí a reduzir, tá certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? O cobre vai ser reduzir, não, gente. O cobre vai ser forçado a oxidar, tá certo? Consequentemente, ele vai ser consumido, ele vai diminuir de tamanho, tá bom? Mas ele não vai reduzir, ele vai se oxidar. Então, bora lá. O que é que vai acontecer com o zinco? O zinco aqui, ele sofre redução, ele não deveria sofrer redução, então é um processo não espontâneo, o que caracteriza uma eletrólise, tá certo? Ele é chamado de cátodo e ele é o negativo. Por que ele agora é o negativo? Ele é o negativo porque ele está conectado ao negativo da pilha, tá certo? Ou da bateria. Então vamos ver o que acontece com o cobre. O cobre, como eu já falei, ele sofre oxidação, tá certo? Então ele está cedendo elétrons. Não é natural que ele ceda elétrons quando ele está ligado com o zinco, é natural que ele receba, mas é um processo não espontâneo, a gente está forçando isso a acontecer, ok? Ele é o ânodo, consequentemente ele vai ser o polo positivo. Ele vai ser o polo positivo por quê? Porque está conectado ao positivo da pilha aqui. Tá certo? Isso daqui, gente, se caracteriza como uma eletrólise e é um processo não espontâneo, tá bom? Então se liga aí que tem diferença muito grande entre a pilha e a eletrólise, tá certo? A eletrólise é o inverso da pilha. Se na pilha ocorre naturalmente reações de oxirredução, na eletrólise eu tenho que proporcionar elétrons naquele sistema para quê? Para ocorrer o sistema inverso. Quem oxidava vai reduzir, quem reduzia vai se oxidar e por isso se caracteriza como um processo não espontâneo, tá certo? Vamos lá, eletrólise com eletrodos inertes, tá bom? Tem dois tipos de eletrodos inertes, né? Dois tipos de eletrólises utilizando eletrodos inertes. É a eletrólise ígnea, que é a primeira que a gente vai estudar, e em solução aquosa, que é a segunda que a gente vai estudar. A eletrólise ígnea, gente, é quando você pega uma substância pura e liquefaz ela, ou seja, funde ela, tá certo? Não pode ter água. Então, por exemplo, tu pode pegar um NaCl fundido e aí utilizar para produzir a eletrólise. Aqui eu tenho a célula eletroquímica, tá bom? E aí dentro eu tenho cloreto de sódio fundido, tá? Então aí eu tenho os íons sódios e íons cloro, tá bom? Tá fundido, não tem água, ok? E o que é que vai acontecer aí? Aí eu liguei num sistemazinho onde eu tenho uma bateria, tá certo? Uma pilha. E aí eu começo a proporcionar elétrons, ó, para o cátodo, né? Que é o negativo. E aí ocorre reação de redução, tá certo? E os cátions na solução vai para quem está se reduzindo, como eu já falei. Já os ânions vai para quem está se oxidando, tá bom? Então aqui eu vou ter o ânion cloro e aqui eu vou ter o cátion sódio, tá certo? Aí estão os direcionamentos dos elétrons. Então, o que é que acontece? Eu tenho um NaCl, aqueço o NaCl, faço com que ele mude de estado físico, fique do estado líquido, né? Ocorra a fusão dele. E aí eu vou ter os íons, né? Sódio mais e cloro menos, tá bom? Quais são as semi-reações que vão ocorrer aí? Bom, no cátodo, que é o polo negativo, vai ocorrer a redução, porque ele está recebendo elétrons. Então, o sódio, que antes estava positivo, vai receber um elétron e vai ficar aí sódio metálico. Já o ânion, que está sofrendo aí oxidação, vai
doar elétrons. Quem que vai doar elétrons vai ser o cloro, tá certo? Então o cloro vai doar aí 2 elétrons, e aí eu tenho essas duas semi-reações, a semi-reação que ocorre no cátodo e a semi-reação que ocorre no ânodo. Como é que a gente sabe fazer uma semi-reação que ocorre no cátodo e no ânodo, gente? É muito simples, ó. O que é que tá ocorrendo no cátodo? Ah, no cátodo é redução, quem reduz ganha elétrons. Então isso aqui vai ganhar elétron, tá vendo? Aí no ânodo, oxida, doa elétrons. Então se ele estava negativo, ele vai ficar agora com NOx zero. Tá certo? Aqui eu só balanceei, porque cloro, ele é Cl2, né? Ligação covalente e tal. E aí ele é Cl2, então eu tenho que ter 2 Cl2 menos, né? Consequentemente 2 elétrons também para a produção aí do gás cloro, tá certo? Bom, vamos ver aí a equação global, né? Somar essas duas semi-reações. Para a gente poder cortar os elétrons, eu tenho que multiplicar o sódio por 2, e aí eu tenho 2 sódios, mais 2 elétrons, mais 2 sódio metálico. E aí quando a gente somar, ó, os elétrons vão cortar com os elétrons, vai sobrar quem? 2 sódio mais 2 Cl menos, produzindo aí, ó, sódio metálico e gás cloro. Esse é o produto da reação da eletrólise ígnea, utilizando como solução eletrolítica o cloreto de sódio. Vamos agora para eletrólise em meio aquoso. Na eletrólise em meio aquoso, eu preciso dos íons e eu tenho água também. Então, eu pegar, por exemplo, o NaCl e dissolver ele em água, tá certo? Então, eu vou ter, no meu caso, do NaCl, mas aqui no caso que eu estou mostrando para vocês, é qualquer tipo de metal, né? É um exemplo genérico, né? De maneira genérica aqui essa equação. Então, eu tenho aqui ó, o Ca, né? Ligado, e aí ele fica em solução, eu vou ter Ca+, mais A-, e eu também vou ter a água, né? Eu não botei água. Então também ocorre aí OH+ e OH-, tá bom? Então, só que tem uma coisa, eu tenho 2 cátions, ó, e 2 ânions. Só um cátion e um ânion sofre descarga, ou seja, participa da reação. Só um cátion e um ânion. Bem claro isso. Tá bom? E para a gente saber que cátion e que ânion é esse que vai participar da descarga, existe uma tabelinha, tá certo? Que a gente vai dar uma olhada agora. Metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio tem uma facilidade muito pequena de produzir descarga. Possivelmente eles não vão sofrer descarga. Quem é que vai sofrer descarga no lugar dele é o hidrogênio, tá certo? O hidrogênio só perde se ele estiver ligado com os metais da família B, tá bom? Então, por exemplo, o manganês, o zinco, o ferro, o níquel, a prata, o cobre, o mercúrio e o ouro, tá bom? São alguns exemplos, ok? Então, metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio, quem é que vai sofrer descarga é o hidrogênio, tá certo? Se tiver ligado com algum elemento da família B, aí quem vai sofrer descarga, quem tem a tendência, né, de sofrer descarga são eles, tá bom, gente? Olhando para os ânions, então eu tenho o quê? Os ânions oxigenados, ele tem uma eletronegatividade muito grande, então ele não vai ter uma tendência de perder elétrons. Então quem é que vai perder elétrons no lugar dele vai ser a hidroxila, o OH-. O flúor também, porque flúor tem raio muito pequeno, então a interação nucleoelétron é muito grande, o que dificulta muito para perder esse elétron. Então o flúor também, ele não participa da descarga. Quem vai participar da descarga é a hidroxila. Entretanto, entre a hidroxila e os ânions não oxigenados, como cloro bromiodo, o cloro bromiodo aí é quem vai sofrer a descarga, tá certo? E o hidrogênio sulfato também, ele sofre a descarga no lugar do íon hidroxila, tá certo? Então, vamos ver um exemplo prático aqui de uma eletrólise em meio aquoso, quando eu utilizo o cloreto de sódio dissolvido em água. Então, eu tenho o cloreto de sódio aí, ó, em meio aquoso vai ficar Na+, mais Cl- e a água, né, H+, ou H-. Qual que é a facilidade de descarga? Vamos ver no cátodo, ó. No cátodo vai ocorrer aí a redução. Lembra, o cátodo é negativo, vai ocorrer a redução porque a gente está falando de eletrólise. Então vamos lá, Na+ aquoso e H+. Quem é que ganha? A Na é grupo 1, então ele não vai ter uma tendência de participar da descarga. Quem que vai participar da descarga vai ser o hidrogênio, tá certo? Então é o hidrogênio que vai sofrer aí a redução. Então qual que vai ser a semi-reação? O hidrogênio vai ganhar elétrons para produzir o gás cloro. Balanceando isso daqui, eu vou ter 2H+, mais 2 elétrons para produzir H2. Eu disse gás cloro, né? Gás hidrogênio, tá, gente? Para a produção de gás hidrogênio. No ânodo, o que é que vai ocorrer? O ânodo, eu vou ter
uma oxidação, né? E quem que vai sofrer a oxidação? Vai ser o cloro ou vai ser a hidroxila? O cloro ele vai ganhar porque ele é não oxigenado, tá certo? O oxigênio é muito eletronegativo, então é muito difícil ele perder elétrons, tá certo? Só pros elementos oxigenados, tá certo? Para as substâncias oxigenadas. Aí eles que ganham, né? Os ânions oxigenados, tá bom? Então o cloro aí vai ganhar. Então quem vai sofrer a oxidação vai ser o cloro. Então o cloro que antes estava negativo produz o gás cloro aí liberando elétrons. Balanceando essa equação, se aqui o gás cloro é 2, aqui tem que ser 2 e aqui também tem que ser 2, tá certo? Porque eu preciso de 2 elétrons para fazer aí essa ligação, tá certo? Então vamos lá. Quais são todas as reações que a gente está trabalhando aqui, né? Tem a primeira reação, que foi do cloreto de sódio sendo dissociado, né? A água também sendo dissociada. No cátodo, o que acontece? No ânodo, o que acontece? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai somar tudo isso. Para somar tudo isso, a gente vai ter que multiplicar por 2 a equação do NaCl, que aí vai ficar 2NaCl mais 2Na+, mais 2Cl-. E a gente tem que fazer a mesma coisa para a água, né? Multiplicar por 2, porque aí a gente vai poder fazer os cortes necessários. Então eu corto 2 elétrons, com 2 elétrons, 2Cl- com 2Cl-, 2H+ com 2H+, e aí me sobra quem? 2NaCl. Tudo que me sobrou eu coloco na equação global, tá certo? 2NaCl, 2 águas, 2Na+, cadê? 2 hidroxilas aqui, H2 e gás cloro. Então, vamos observar aqui, quem é que fica em solução? Quem fica em solução vai ser o Na+, e o H-, que eles não participam da descarga, tá certo? E essa é uma solução básica, por quê? Porque eu tenho hidroxila. Quem é que eu vou produzir? Eu vou produzir no cátodo gás hidrogênio e no ânodo gás cloro, tá certo? Vamos para um segundo exemplo aí de eletrólise em meio aquoso, utilizando agora uma base, hidróxido de potássio. Mesmo esquema, gente, hidróxido de potássio vai ser dissociado, K+, ou H-, a água vai ser dissociada. Então vamos ver quem é que tem maior facilidade de descarga, né? No cátodo, vai ser quem? O potássio ou o hidrogênio? Entre o potássio e o hidrogênio ganha, porque potássio é do grupo 1, né? Metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, né? Lítio, sódio, potássio. Rubídio, césio e frâncio. Então vamos lá, se o hidrogênio ganha, o que é que vai acontecer? Ele que vai sofrer redução e aí a gente já tem a equaçãozinha, né? Já no ânodo, o que é que vai acontecer? Quem é que ganha? Hidroxila com hidroxila, óbvio que vai ser hidroxila, né? Oh, meu Deus, não tem ninguém que ganhe, né? Então vamos lá, a hidroxila vai sofrer oxidação e aí a gente tem 2 OH-, porque são 2 hidroxilas, vai produzir aí água, né? E aí eu preciso disso, meio de oxigênio e 2 elétrons. Eu preciso de 2 hidroxilas, né? Para a produção de água, porque eu preciso de 2 hidrogênios, tá certo? E um oxigênio, mas aí o excesso de oxigênio vai para a produção de água, ok? Mais 2 elétrons. Então vamos ver todo mundo que está participando aí dessa eletrólise, tá bom? Então para fazer os cortes eu também vou ter que fazer a mesma coisa, né? Nem preciso nesse caso. 2 OH- com 2 OH- vai ser cortado, 2 elétrons com 2 elétrons, água com 2 águas, vai sobrar uma água nos meus reagentes, 2H+ com 2H+, e aí eu vou ficar com quem? Vou ficar com hidróxido de potássio, mais água, produzindo aí K+, mais OH-, mais H2, mais meio de O2, tá certo? K+ e OH- é uma solução básica, né, gente? Tá em solução. Quem é que tá no cátodo? É o gás hidrogênio, e no ânodo é o gás oxigênio. Então aí eu tenho a produção de gás hidrogênio e gás oxigênio, tá certo? Então a reação que realmente ocorre é essa daqui, Quem que está realmente participando, né, dessa descarga, né? Quem que está realmente participando aí dessa reação? O que é que está ocorrendo? Está ocorrendo a eletrólise da água, gente, A água, pela presença dos elétrons que são colocados, estão produzindo aí, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, a gente tem como aí fazer a eletrólise da água, tá certo? Então, vamos lá. Aspectos quantitativos da eletrólise. Gente, olha para cá. Faraday, ele observou o seguinte, que quando ele pegava, sei lá, uma bateria e colocava essa bateria, colocava numa solução elétrons, né? A partir de uma bateria, a partir de algum material que ele tivesse como ter elétrons na solução.
E aí ele percebia o seguinte, né? Que quando ele tinha, por exemplo, cobre imerso numa solução de sulfato de cobre, e aí ele colocava elétrons ali, ele começava a ver a deposição. Então, por exemplo, se ele tivesse prata numa solução, né? E aí ele colocava elétrons, não necessariamente uma solução de sulfato de prata, poderia ser uma solução, sei lá, de qualquer outro íon, ou poderia ser água. E aí, na medida que ele colocasse esses elétrons, ele percebia que ocorria a deposição. E essa foi conhecida como a lei de Faraday. Então, no caso que está acontecendo aqui, ó, é a prata mais sendo depositada. Na verdade, corte 1, né? E um corte grande. Porque, vou voltar. Poxa vida. Bom, vamos lá, continua. Bom, então vamos lá. Faraday, gente, ele fez um seguinte experimento. Ele pegou uma solução, né? E dentro dessa solução tinha que ter o íons do determinado metal. Então, por exemplo, se eu tivesse cobre, teria que ter uma solução de íons de cobre. Ou prata, uma solução de íons de prata. E ele percebeu que quando ele começava a depositar elétrons nessa solução, ocorria a deposição desse metal, né? Então, o que ele estava vendo? Isso daí é chamada de lei de Faraday. E o que foi que ele estava vendo? Ele viu que a prata, né, no caso do exemplo que a gente está utilizando aqui, é a prata, que antes estava em solução aquosa, quando absorveu um certo elétron, produziu aí o prata zero, tá certo? Então, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, que 1 mol de elétrons produzia 1 mol de prata. Então, eu precisava, para produzir 1 mol de prata, 1 mol de elétrons, tá certo? O segundo exemplo que eu vou mostrar para vocês é o cobre. Então, se eu tiver uma solução aí, sei lá, de sulfato de cobre, aí eu estou depositando elétrons, e aí os elétrons, o cobre vai se reduzir, e aí vai começar a se depositar, como vocês estão vendo, tá vendo? Então, eu tinha antes o cobre que estava na forma de íon, na forma iônica, ganha elétrons e produzia aí o cobre zero, né? O cobre sólido. Então, o que a gente percebe? Que cada 2 mols de cobre produz aí, 2 mols de elétrons, perdão, produz 1 mol de cobre. Então, para produzir 1 mol de cobre, eu preciso de 2 mols de elétrons. Não, eu preciso do dobro de elétrons, né? Então, o número de elétrons que circula, gente, depende da corrente, né? O que é corrente? Corrente é a quantidade de elétrons que passa num determinado tempo. Então, a quantidade de carga que passa num determinado tempo é corrente. Se eu fizer meio pelos extremos aqui, eu sei que a carga vai ser igual a I vezes T, sendo que Q é a carga, I é a corrente e T é o tempo, tá bom? Então, olha pra cá. A carga de um elétron equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Um mol de elétrons tem, um mol de qualquer coisa tem o quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23 qualquer coisa. Então, um mol de elétrons tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Se um elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons vai ter quanto de carga? Então, fazendo o meio pelos extremos, a gente chega a 9,65 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 4 coulomb. Então, o que é que a gente tem? A carga de elétrons transportada por 1 mol é igual a esse valor. E esse valor é denominado de 1 Faraday. Então, 1 Faraday quer dizer o seguinte, quer dizer que 1 mol de elétrons tem uma carga de 1 Faraday, que é igual a 9,65 vezes 10 elevado a 4 coulomb. Certo? Bom, vamos ver um exemplo prático disso daí, sem nervosismo. Então, vamos lá. Uma peça de bijuteria recebeu um banho de prata, chamada prateação, por um processo eletrolítico, sabendo que nessa deposição o prata mais se reduz a prata. E a quantidade de carga envolvida no processo foi de 0,01 Faraday. Qual é a massa de prata depositada? Isso daqui é um exemplo clássico de eletrólise. Então, a gente depositou elétrons ali e fez o processo de prateação, onde antes eu tinha o prata a mais, recebeu elétrons e ficou prata zero, que é justamente essa reação aqui. Um prata mais aquoso, mais um elétron produz aí o prata zero. Então, 1 mol de elétrons produz o quê? 1 mol de prata. Zero. Então, 1 mol de elétrons equivale a 1 Faraday, que a gente viu, 1 mol de elétrons equivale a 1 Faraday, que equivale àquele valor. Né? Então, 1 mol de prata tem a massa molar aí, né? Que vale a massa molar dele, que é de 108 gramas.
0,01 Faraday vai ter quanto? Vai ter X. Fazendo o meio pelos extremos, a gente chega no valor aí da prata que foi depositado quando eu utilizo aí uma carga de 0,01 Faraday. Tá certo? Que é igual a quanto? 1,08 gramas. Ou seja, 1,08 gramas é depositado quando eu utilizo a carga de 0,01 Faraday. Bom, vamos para o exemplo 2, né? Se considerarmos que uma quantidade de carga igual a 9.650 coulomb é responsável pela deposição de cobre quando é feita uma eletrólise de sulfato de cobre, qual será a massa de cobre depositada? E ele dá o dado, né? Que é a massa molar de cobre é 64 gramas por mol. Isso é típico de eletrólise, né? Tem uma solução de sulfato de cobre e o cobre que antes estava cobre 2+, ele começa a se depositar, tá certo? Ou seja, ele ocorre aí a redução do cobre. Então aqui eu estou mostrando a semi-reação de redução do cobre. E aí a gente tem o quê? 2 mols de elétrons produz o quê? 1 mol de cobre. Só que 2 mols de elétrons produz uma quantidade de carga, né? Qual que é a carga de 1 mol? A carga de 1 mol é 96.500 coulomb, ou seja, 9,65 vezes 10 elevado a 4 coulomb que a gente calculou no slide, 2 slides anteriores, tá certo? Então, isso daqui vai estar para 1 mol, só que 1 mol de cobre tem uma massa de 64 gramas, então essa quantidade de carga vai estar para 64 gramas. A quantidade de carga, que é o que ele quer saber, que é 9.650 coulomb, vai produzir uma massa de quanto? Se eu colocar ali nessa eletrólise uma quantidade de carga de 9.650 coulomb, eu vou produzir quanto de cobre depositado, tá certo? Fazendo o meio pelos extremos, a gente vai ter uma massa de 3,2 gramas de cobre. Bem tranquilo, né, gente? Só prestar atenção direitinho, é tudo regra de 3, é o que a gente mais utiliza em química. Vamos para o exemplo 3. Numa pilha de flash antiga, o eletrodo está contido numa lata de zinco que funciona como um dos eletrodos. Que massa de zinco é oxidada a zinco 2+, durante a descarga desse tipo de pilha? Por um período de 30 minutos envolvendo uma corrente de 5,36 vezes 10 a menos 1 ampere. E aí ele dá a massa molar do zinco, que é 65 gramas por mol. Aí é o seguinte, eu tenho a descarga de uma pilha, tá certo? Então, o processo de descarga dele. E aí ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual vai ser a quantidade, né? Que massa de zinco vai ser oxidada, tá certo? Para a gente fazer esse tipo de questão, a mesma coisa. Se é o zinco que vai ser oxidado, vamos fazer a semi-reação de oxidação do zinco. Então, eu tenho o zinco 0 produzindo aí o zinco 2+ aquoso mais 2 elétrons. Ele está se oxidando, ele está doando elétrons, tá certo? O zinco tem 1 mol. 1 mol de zinco, eu libero 2 mols de elétrons. Cada 1 mol de zinco, eu libero 2 mols de elétrons. Então, 1 mol de zinco tem 65 gramas por mol, né? Então, 1 mol de zinco tem 65 gramas. 2 mols de elétrons vai ser 2 vezes aquele valor que a gente calculou, que equivale a 1 Faraday, ok? De carga. X vai ser a quantidade de carga que ele quer, só que ele não dá a carga. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a carga que ele quer. O que ele diz? Ele diz da corrente. Ele diz que passa uma corrente ali de tantos amperes, né? 5,36 vezes 10 a menos 1 ampere. E ele diz num período de 30 minutos. Então, o que a gente sabe? A gente sabe a corrente, a gente sabe o tempo de 30 minutos. 30 minutos para converter em segundos é só multiplicar por 60, aí a gente vai ter 1.800 segundos. E aí a gente vai calcular a quantidade de carga pela fórmula KIT. Ó, Q é igual a IT. KIT, para vocês não esquecerem, ó que legal. Q vai ser igual a I vezes T. Lembrando que I é a corrente, T é o tempo. A corrente é em ampere e o tempo é em segundos. Então é só substituir, a gente vai ter a multiplicação aí da carga, que vai ser 965 coulomb. E aí a gente substitui aqui, 965 coulomb. Fazendo o meio pelos extremos, a massa aí, ó, de zinco que vai ser oxidada durante a descarga é de 3,25 gramas, tá certo? Tranquilo, tudo é regra de 3, tá certo, gente? E essa é a lei de Faraday, ok? Vamos agora para eletrólise com eletrodos não inertes, ou seja, aqueles eletrodos que participam da reação. Tá bom? Então eu tenho aqui uma eletrólise, tá bom? Onde eu tenho o cobre aqui e eu tenho uma solução de sulfato de cobre. E aí, na medida que a eletrólise está se procedendo, o que é que vai acontecer?
O cobre vai começar a sofrer aí, ó, redução, se depositando no polo negativo, né? Que é o cátodo, sofrendo redução. E vai ocorrer ali, ó, no ânodo, a oxidação, né? No caso é o nosso eletrodo aí positivo, porque a gente está falando de eletrólise. Com o passar do tempo, o que a gente vai ver? A gente vai ver que no eletrodo positivo ele vai ser dissolvido, né? Ele vai deixar de estar metálico e passa a estar em solução, e o eletrodo negativo, consequentemente, vai começar a se depositar, tá certo? E esse tipo de processo, gente, que ocorre reação com os eletrodos, ele tem uma utilidade, tá certo? Como, por exemplo, a purificação eletrolítica, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma placa de cobre que ela tem impurezas dentro dela, como ouro e prata. Então, se eu fizer esse tipo de eletrólise, o que é que vai acontecer? É o cobre, só que ele tem outros elementos, e eu quero só o cobre, me interessa. Então, eu faço uma eletrólise onde os eletrodos participem da reação. Então eu pego essa plaquinha de cobre, faço a eletrólise nela, coloco numa solução de sulfato de cobre, e aí o que é que vai acontecer? A prata e o ouro vão se depositar no fundo, como vocês estão vendo, e o cobre vai ficar depositado, ó, aqui, ó, na parte negativa. Tá vendo, ó? Onde os elétrons, eles estão vindo para cá. Tá bom? Então eu consegui fazer uma separação. Então tem uma utilização, esse tipo bem prática, esse tipo de eletrólise. Uma outra utilização é a deposição ou galvanoplastia. O que é isso? Olha para cá, gente. Todo mundo conhece ouro, bijuteria banhada a ouro, né? Como é que é esse processo, né, de banho a ouro? Pode ser um processo de eletrólise, por exemplo, onde você pega uma placa aí de ouro e coloca no eletrodo positivo, né? E quem você quer que ocorra aí o banho, né, o revestimento de ouro, você coloca no eletrodo negativo, tá bom? Aqui, gente, isso daqui eu não falei, mas isso aqui é uma representação de um gerador, tá bom? Então a gente representa assim, o gerador, uma bateria, quem está proporcionando aí os elétrons, tá certo? Então os elétrons, eles estão vindo de cá para cá, tá bom? Não sei se eu coloquei. Ah, coloquei, ó. Então se os elétrons estão vindo de cá para cá, ó, o que é que vai ocorrer? Aqui é o cátodo, tá bom? Tá sofrendo aí a redução. E se ele tá sofrendo a redução, ó, eu vou ter o ouro sendo depositado, que antes estava em solução, sendo depositado na aliança, tá? Obviamente que para fazer esse tipo de eletrólise eu tenho que colocar uma solução aí de nitrato de ouro 3, tá bom? E aí quando eu coloco essa solução de nitrato de ouro 3, o ouro que está com NOx mais 3, ele vai ser reduzido, tá certo? Consequentemente, o ouro, a lâmina, né, de ouro que a gente colocou aqui, ó, ela é o ânodo, né, sofre oxidação e aí ela vai ficar em solução, tá certo? É dessa forma que ocorre aí, ó, a deposição ou galvanoplastia, por exemplo, para você banhar uma bijuteria a ouro, tá bom? Utilizando aí, ó, química o tempo todo, né, na vida da gente. Isso daqui também pode ser feito com eletrodo inerte, tá, gente? Com eletrodo inerte imerso numa solução de sulfato de nitrato de ouro 3, tá bom? Vamos para o exercício? Questão 7 aí de eletroquímica, da FUVEST. Moedas feitas com ligas de cobre se oxidam parcialmente pela reação do ambiente. Para limpar estas moedas, pode-se utilizar o arranjo esquematizado a seguir. Ao se fechar o ciclo, as semi-reações que ocorrem na moeda ele diz o quê? Ele diz que o cobre se oxida parcialmente pela reação do ambiente. Então esse cobre está oxidado. O que é um cobre oxidado? É um cobre que está com NOx positivo, ele está oxidado. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Olha para cá para a bateria, ó. Olha aqui, ó, a bateria, tá vendo? Eletrodo negativo. Aqui eu também vou ter um eletrodo negativo, esse daqui é o cátodo, né? Então eu estou vindo elétrons para cá. Se eu estou vindo elétrons para cá, ele está sofrendo redução. Qual dos 5 aqui está sofrendo redução do cobre? Ó? O único que está fazendo o cobre sofrer redução é esse daqui, ó, de forma correta, né, gente? Porque aqui também ele tá tudo errado, isso aqui não tem nada a ver. Aqui também tem nada a ver. Só esse aqui, ó, cobre, 2+, ganhando 2 elétrons, produzindo o cobre com NOx 0. Bom, meus amores, obrigado por ter assistido a aula até aqui. A gente se encontra na próxima aula, tá bom? Tchauzinho, beijo pra vocês.